Seja bem-vindo ao Dicas do Rafa. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar todos os detalhes para você saber se esse fone de ouvido aqui da i2Go TWS é o fone ideal para você ou não. Então se liga aí, eu vou trazer todos os detalhes a respeito dele e sem mais delongas, vamos lá. Bom pessoal, começando aqui pela case, aqui tem mais detalhes ou primeira vista da case. Se a minha filmagem aqui não estiver boa, tal, provavelmente eu vou colocar outros ângulos aí. Você pode ver que a case é bem construída, ela tem uma parte aqui que não é imantada, mas funciona bem aqui essa parte de fechar e levantar a tampa. Ele é para um carregamento de USB-C e de carregamento aqui de força de bateria ou duração da bateria, nós temos 15 horas dentro da case e 5 horas dentro dos fones, totalizando aí 20 horas de uso consecutivas após os carregamentos ou 4 cargas aí para você utilizar os seus fones de ouvido. O carregamento de todos os dispositivos são relativamente rápidos, ou seja, os fones de ouvido você carrega aí as 5 horas totais em torno de 1h20 a 1h40. Já a case você carrega aí em torno de 3 a 5 horas carregando direto. Esse fone aqui não conta com aplicativo para você equalizar, ou no caso aí fazer as suas configurações de equalização de áudio, e também não tem a função para você localizar o fone de ouvido. Então fica aqui um outro ponto negativo em relação a esse fone de ouvido. Mas eu diria que são esses dois únicos pontos negativos em relação a ele, a sua bateria e a sua falta de aplicativo. Os demais pontos, que normalmente acredito aí que sejam os que mais interessam a gente, que seja a qualidade das ligações e a qualidade do áudio durante as músicas, gameplays e tudo mais, é o que mais interessa aqui para a maioria, eu acredito, e nesses pontos ele vem aí batendo muito forte em relação aos seus concorrentes um pouco mais caros, como por exemplo o JBL Wave Flex e o JBL Wave Buds. Ele se equipara na qualidade de áudio, tanto de ligações, gravações, quanto na parte de músicas aí, com esses dois modelos. Ainda em relação ao áudio, mesmo no volume máximo, você não perde qualidade em relação aos outros concorrentes com estes fones aqui. Na verdade, você perde só um pouco de qualidade pelos meus testes e outras pessoas que testaram os fones aqui em questão. Os outros fones mais caros são um pouco melhores aí em relação a eles. Mas em relação ao seu custo-benefício, eu diria que ele atende muito bem e se aproxima muito bem desses concorrentes na qualidade e volume de som aí. Com relação ao seu formato, ele é bem parecido com alguns fones de ouvido da Philips ou da JBL, no caso aí o JBL Wave Flex, que eles são os formatos aí de perninha. Eles ficam bem encaixados no ouvido, você não vai ter dificuldade aí com relação a exercícios e tudo mais, você vai conseguir praticar isso normalmente, sem temer que eles caiam e tudo mais. Com relação ao Wave Flex em específico, eu diria que a anatomia desse i2Go aqui é um pouquinho diferente aqui na ponta final. O Wave Flex ele consegue vedar um pouquinho mais quando você faz o encaixe certo no ouvido. Já este aqui, eu não senti essa vedação. Ambos são drives de 13mm, então eles conseguem aí trazer uma boa potência de volume, aí, uma boa altura de volume, por assim dizer. Então, dependendo do ambiente onde você estiver, ele vai suprir muito bem aí a parte de ruídos externos atrapalhando o seu áudio. Você não vai ter dificuldade em ouvir o que está se passando aqui nos fones de ouvido. Com relação às funções, não tem muitos segredos, eu vou ler aqui a respeito das funções do manual mesmo. 2 toques você consegue reproduzir, pausar e encerrar uma chamada. 1 toque você atende a chamada e se você segurar por 2 segundos você recusa uma chamada. Se você apertar 3 vezes seguidas você ativa o assistente do seu celular, o Google, a Alexa ou outro qualquer que você tenha instalado. Dos lados esquerdo e direito temos aqui algumas funções distintas. Do lado esquerdo, você apertando 2 vezes você retrocede a música e 1 vez você diminui o volume da música. E do lado direito, apertando 2 vezes, você avança a música e apertando 1 vez, você aumenta o volume da música. Com relação aos seus LEDs, enquanto ele estiver carregando, vai ficar aceso o LED vermelho aqui, seja da case ou dos fones em si. E dos LEDs aqui, ele tem apenas um pequeno lembrete de LED aqui, é bem pequenininho esse LED aqui, que é para fazer as conexões aí do Bluetooth e tudo mais. Ele não fica ligado enquanto você está ouvindo músicas ou após já ter conectado com o seu celular. As conexões de energia são aqui embaixo e a conexão de fala é aqui nesta parte. Um ponto muito interessante em relação aos seus concorrentes é quanto à função de liga e desliga desse fone de ouvido aqui. Todos os concorrentes você praticamente consegue desligar aí o fone de ouvido pelo seu celular ou com um tempo de inatividade ou colocando os seus fones de ouvido na caixa. Porém, estes daqui você consegue fazer da mesma forma, você consegue desconectar do Bluetooth e após mais ou menos aí 2, 3 minutinhos ele já vai desligar automaticamente, ou você pode conectar eles na caixa e aí eles já vão desligar também.
Mas o ponto mais interessante é que caso você tenha desligado eles fora da caixa, deixado eles desconectados do Bluetooth, por exemplo, para você ligar eles, você não precisa colocar na caixa e retirar novamente. Basta com que você aperte os dois aqui, pressione os dois aqui por 2 segundos e aí eles vão ser ativados novamente. É uma função bastante interessante aí. Em relação aos outros fones, o pessoal tem reclamado bastante que não tinha esse tipo de função e ele já traz essa novidade aqui, um apetrecho bem interessante aí para quem não quer utilizar a case ou quem não quer levar a case para lá para cá, quer utilizar apenas no uso bem esporádico mesmo. O último ponto, o cabo USB que veio aqui é só para dizer que veio mesmo, ok? Nem vou mencionar mais nada a respeito disso. Agora segue um teste aqui com a gravação de áudio feito com este fone de ouvido aqui, com estes fones de ouvido. Então, como ficou o áudio aí para vocês? 1, 2, 3, testando, 1, 2, 3. Comenta aí embaixo o que vocês acharam da qualidade de áudio de gravação dele. De opinião final a respeito desse fone de ouvido aí, eu diria que ele tem um bom balanço entre as suas qualidades ou os seus pontos fortes aí em relação aos concorrentes um pouco mais caros, como a qualidade de áudio e a parte de gravação de microfone, captação de áudio. Ele consegue trazer boa qualidade em relação a esses pontos. O ponto mais negativo dele é em relação à sua bateria. Ele dura muito pouco e não carrega tão rápido em relação aos seus concorrentes. Carrega até um pouquinho mais lentamente. Um outro ponto que vale ressaltar é que dependendo da quantidade aí que você utiliza do fone de ouvido, quantidade eu digo de potência, se você utilizar ele no volume máximo, a bateria tende a descarregar mais rápido. Então, essas 20 horas que eles estão prometendo tendem a durar ainda um pouco menos. Pelos meus testes aqui, não é muito menos, fica aí em torno de 18 horas, mas já é um ponto negativo também que vale ressaltar aqui no vídeo. E em relação aos pontos positivos, a qualidade de áudio dele surpreende muito em relação ao seu custo, e o ponto muito interessante é a possibilidade de você ligar eles sem utilizar a case. De repente você perde aí essa case, ou então não está encontrando ela no momento e deseja utilizar eles sem utilizar a case, você vai conseguir ativar eles normalmente. Com isso eu encerro esse vídeo por aqui. Se você se interessou por esse fone ou quiser dar uma olhada nos outros fones que eu já trouxe aqui, o meu link de afiliado vai estar na descrição do vídeo e dos outros fones vão estar aqui para você dar uma olhadinha aí qual é o melhor fone para você. Se você ficou com alguma dúvida ou tem sugestões, é só deixar aí abaixo nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, pois eu estou trazendo novidades sobre outros fones de ouvido todos os dias. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!